Olá, queridos. Eu tô aqui para falar do desenvolvimento social. É o quarto vídeo, são 5 vídeos ao todo. E um desenvolvimento não está separado do outro. Vocês já devem ter percebido porque eu acabo falando nos vídeos um do outro, né? E no desenvolvimento social não é diferente. Esse desenvolvimento social ele caminha junto com as alterações físicas e com o desenvolvimento cognitivo, que é a percepção das emoções e o adolescente aprender a reagir com essas emoções, entender as suas emoções e ser capaz de reagir de forma saudável a essas emoções. Quando ele consegue fazer isso, ele começa a perceber que existe um ambiente, existem vários ambientes, na verdade, fora daquele ambiente familiar. A criança vive muito no ambiente familiar, então o adolescente começa a ter a percepção que existem mundos fora da família dele. Começa a conhecer outras famílias, frequentar a casa de amigos, famílias com realidades diferentes, com convívios diferentes, com formas de conversas diferentes, com ideias diferentes da família dele. Começa a ter círculos de amigos diferentes também, cursos, atividades extracurriculares. Então tem um amigo do colégio, um amigo do condomínio, um amigo do curso, e ele começa a perceber essas diferentes realidades. Além da percepção dessas diferentes realidades, ele começa a perceber, né, que ele tem um papel nessas diferentes realidades, né? E ele começa a valorizar esse papel dele. Então é importante a aceitação no grupo, é importante que ele perceba que ele consegue interagir com a conversa com os outros adultos, né, das outras casas. E isso tudo vem junto com o crescimento físico e o cognitivo, para que essa percepção seja positiva. Além disso, eles começam a desenvolver a empatia, porque como eles começam a conhecer outras realidades, eles começam a perceber, algumas vezes, que existem pessoas que têm realidades melhores, mas tem gente com realidade pior. Isso é importante, né? Porque faz o adolescente ter essa percepção da realidade do mundo como ele é. E aí entra a parte que eu diria que é a parte delicada do processo do desenvolvimento social, que são as questões únicas relacionadas a esse desenvolvimento social, que dependem muito da realidade financeira, sim, e do círculo social desse adolescente, né? Então, adolescentes que se desenvolvem em ambientes mais agressivos, né, frequentam bairros que têm um índice de violência maior, escolas onde a violência é maior, eles vão desenvolvendo diferentes estratégias de sobrevivência mesmo, né? Seja com traumas ou seja com acontecimentos que não são favoráveis, mas fato é que o desenvolvimento social deles não dá para ser comparado com o desenvolvimento social de adolescentes que vivem realidades menos violentas. Então, o meio influencia sim o desenvolvimento social. Olha a importância do papel do cuidador no sentido de proporcionar, né, um meio de convívio com menos possibilidades possíveis, né, de traumas, de violência, de experiências não favoráveis. O papel fundamental que o ambiente desempenha no desenvolvimento do adolescente significa que os adolescentes da mesma idade eles vão ter muitas diferenças aí nas situações sociais diversas. E aí entra novamente as outras questões, né? As graus variáveis de desenvolvimento físico. Então, dependendo do local que esse adolescente está inserido, o físico vai ser muito importante, porque o papel, ele vai desempenhar um papel ajudando, de repente, em algum trabalho que exija mais força, e ele já tem essa capacidade de ter mais força, né? Vai depender do grupo dos amigos. Os amigos influenciam, sim, bastante, né? Então, o convívio dos amigos faz toda a diferença. Prestar atenção nos amigos, né? Diferentes
tipos de pressão que são exercidos por pares diferentes. Então, veja, muitas vezes o adolescente tem um comportamento em determinado lugar e outro comportamento em outro local. Aí, o que nós adultos podemos fazer, né? Nós podemos definir exemplos de relações saudáveis. Como a gente define isso? Mostrando para o adolescente o que é saudável e como os relacionamentos podem ser fortes, a importância da presença da família, né, do apoio da família como porto seguro. O adolescente precisa sentir isso, então isso precisa ser conversado. Monitorar, conhecer os amigos desses adolescentes, né, dos nossos adolescentes, é importante. Por isso que já no outro vídeo eu falei, nós somos responsáveis pelos adolescentes. Não tem isso de eu não vou te deixar na porta, eu não vou... Não, nós precisamos conhecer os amigos, porque os amigos influenciam muito na atitude do adolescente e no desenvolvimento social dele. Incentivar, né, aquelas atividades que nós sabemos que são boas, práticas de esportes, convive com pessoas que têm hábitos semelhantes, né, ao da família, em termos de educação e de convivência mesmo, né? Mostrar o seu comportamento empático. Você tem empatia pelos outros? Isso é uma coisa que precisa ser mostrada pelo adolescente. Ele precisa perceber a empatia na própria família e nos outros relacionamentos que ele tem. Conversar sempre com o adolescente, né? Aquilo que eu falo. Deixa o adolescente mostrar o que ele está sentindo para você poder mostrar o outro lado para ele. Né? Não pode não deixar o adolescente falar, ele precisa falar para você poder mostrar. Ensinar os adolescentes a lidar com a pressão dos meios. Então, assim, como é isso? Nem sempre o adolescente vai poder ceder à pressão do meio, porque o fato dele ceder vai colocá-lo em uma posição de risco. Então, lembra que no vídeo passado eu falei que na parte do desenvolvimento emocional do adolescente aprender a identificar as situações de risco? Pois é, essas situações de risco vão se apresentar durante o desenvolvimento social e ele tem que estar apto a reconhecer essas situações de risco. Isso só vai acontecer se houver uma interação entre o cuidador e o responsável e que exista um diálogo para que possa ser esclarecido para o adolescente e ser mostrado de forma franca as situações de risco. É importantíssimo reconhecer que o adolescente sempre tem alguma coisa para dizer para a gente. E às vezes eles estão certos. Então, precisa ter esse meio campo e nós precisamos ter equilíbrio emocional. Estabelecer limites dos convívios sociais online. Isso é um problema no mundo atual. Esse limite precisa ser estabelecido pelo adulto, pelo cuidador e pelo responsável. Não tem outra pessoa que possa colocar limite. Discutir as suas expectativas e os limites que a própria família aceita que seja ou não ultrapassado. Tá? O adolescente precisa estar sabendo que se na família do amigo pode ser que na família dele não possa. E ele precisa saber diferenciar esses ambientes para poder ter o desenvolvimento social adequado. Ensinar boas habilidades de comunicação, isso era mais fácil porque antes a gente tinha um hábito grande de leitura. Hoje a leitura não tem muito incentivo, mas dentro do possível incentivar essas habilidades de comunicação com conversas bem amplas e de amplo conhecimento com os adolescentes, né? E deixar que os adolescentes saberem que eles têm toda a capacidade de compartilhar informação com vocês. Que vocês estão abertos para ouvir, tá? Aprender a ouvir é muito importante. É isso. Era esse o recadinho sobre o desenvolvimento social. Eu espero que tenha sido útil. E estamos chegando perto do último vídeo. Beijo enorme para todos
Obrigada por assistirem os vídeos. Se curtirem, deixa o like aí, pode comentar, tá bom? Beijo!